Olá pessoal, na nossa última videoaula de teoria, a gente começou a fazer o estudo da Fisiologia Humana 2, relacionando as funções de coordenação. E para isso, a gente deu início, então, ao estudo do sistema nervoso. Na aula de semana passada, a gente viu que o sistema nervoso ele é composto, por um conjunto de órgãos que está relacionado ao ajustamento do nosso organismo ao ambiente. Então, esse sistema ele tem por principal função a percepção e a identificação das condições ambientais externas, bem como aquelas que existem dentro do nosso organismo, a fim de elaborar uma resposta que nos adapte melhor a essas condições. Na semana passada, especificamente, a gente falou sobre o eixo do sistema nervoso central, representado pelo encéfalo. E aí a gente falou das funções específicas do nosso cérebro, do nosso cerebelo e do tronco encefálico, com cada um dos seus componentes. Na aula dessa semana, eu quero falar mais em detalhes com vocês a respeito da nossa medula e a gente vai dar início também ao estudo do sistema nervoso periférico, que é composto pelos nervos cranianos. Como a gente já tinha dito na semana passada, no nosso crânio a gente tem 12 pares de nervos. A gente vai falar também sobre os nervos raquidianos, que estão presentes na nossa medula espinhal, e são 31 pares ao todo. E vamos falar um pouquinho também a respeito das terminações nervosas. O foco, então, da nossa aula dessa semana vai ser a medula espinhal, A medula espinhal, ela também pode ser conhecida ou identificada como raque, e ela representa um cordão cilíndrico que parte lá da base do nosso encéfalo, e percorre toda a nossa coluna vertebral. Essa medula ela vai se alojar dentro das perfurações das vértebras e dessa medula partem os 31 pares de nervos que a gente chama de raquidianos. Então, a título de exemplificação, a gente tem aqui uma vértebra, Essa vértebra ela tem um centro. Nesse centro vai estar alojado esse cordão espinhal e dele partem nervos, Aqui, ao lado, a gente tem 3 vértebras. A gente consegue perceber a passagem do cordão espinhal pelo interior dessas vértebras. E a gente consegue perceber que de cada vértebra parte uma raiz dorsal posterior, que na verdade é um nervo que está relacionado à nossa função sensitiva, de percepção dos estímulos externos em direção ao nosso sistema nervoso central. E dele também, de cada vértebra, vai partir um nervo ventral ou anterior que está relacionado com a nossa função motora, ou seja, com a coordenação dos nossos movimentos. Quando a gente fala da medula, a gente vai ter algumas funções específicas relacionadas a elas. E a principal delas vai ser o recebimento das informações das diversas partes do nosso corpo e o envio dessas informações recebidas para o nosso encéfalo. E o inverso também é verdadeiro. Quer dizer que existem alguns comandos que vão partir do nosso encéfalo em direção à nossa medula espinhal. E a nossa medula ela também é responsável pelos nossos atos reflexos, que são chamados como reflexos medulares. O que seriam esses reflexos medulares? Seriam aquelas respostas geralmente instintivas, que estão relacionadas à nossa proteção em situações de emergência. Então, a nossa medula, muitas vezes, ela é capaz de perceber um estímulo, ela vai interpretar aquele estímulo como algo lesivo e ela gera uma resposta motora imediata, sem mesmo que o nosso encéfalo tenha consciência dela. Então, por exemplo, quando a gente toca numa superfície quente, a gente tem aqui próximo, às pontas dos dedos, alguns receptores sensoriais que, mediante essa estimulação, vão conduzir esse estímulo através de um neurônio sensitivo, que também pode ser chamado de aferente. A nossa medula, ela vai entender esse estímulo como algo lesivo, algo que está relacionado ao nosso risco, E aí a medula toma por si uma resposta,
né? Ela vai gerar uma resposta rápida. Então, o neurônio associativo vai conduzir essa resposta de retirada desse membro, desse estímulo que é lesivo, que foi interpretado como lesivo, e a gente tira a mão daquela chama, daquela superfície quente, mesmo sem consciência disso. Quando a gente vai ao médico, geralmente na anamnese, ele também pode fazer alguns reflexos medulares. Geralmente ele faz isso usando de um instrumental, parece um martelinho, e a gente chama isso de reflexo patelar. Então ele bate, né, numa determinada porção do nosso joelho. O nosso neurônio sensorial receptor vai entender esse estímulo como algo lesivo, vai conduzir isso através das fibras nervosas, né, do neurônio sensitivo aferente até a nossa medula, e a gente vai ter o reflexo patelar. Então, o neurônio associativo, ele vai levar, então, o nosso neurônio motor eferente a responder a esse estímulo gerado. E aí, a nossa musculatura tem o reflexo, né, de chutar para frente. Esse ato é um ato involuntário. Então, o nosso reflexo medular é uma resposta rápida numa situação de emergência, sem que o nosso encéfalo tenha consciência dela. Basta que o nosso neurônio sensitivo tenha recebido um estímulo e interpretado esse estímulo como um fator lesivo, e a nossa medula, por si, gera uma resposta de autoproteção, que seria, então, a retirada do nosso órgão, da nossa mão, da nossa perna, daquela situação que foi interpretada como lesiva, né? Quando a gente fala de sistema nervoso central, a gente também tem de fazer referência às nossas meninges. O que seriam essas meninges? Meninges são membranas extremamente delicadas que vão revestir e proteger todo o nosso sistema nervoso central. Então, elas vão proteger não só a nossa medula espinhal, mas também o nosso encéfalo. Nesses desenhos esquemáticos, a gente tem essas 3 membranas coloridas de cores diferentes. A mais externa delas, ela é chamada de dura mater e está representada aqui, tanto na medula espinhal quanto lá no nosso encéfalo, na cor verde. A dura mater, ela tem esse nome justamente porque ela é, dentre as 3 membranas, a mais espessa, a mais rígida, né? E a gente consegue perceber também que essas meninges, elas não só vão revestir a medula e o encéfalo, mas também os nervos que partem dessa medula. Abaixo da dura mater, a gente vai ter a aracnoide. A aracnoide, ela tem essa nomenclatura porque ela é extremamente difundida, né? Então, ela, de fato, ela se enraiza de forma a proteger todo o nosso sistema nervoso central. E ela está sempre entre a dura mater, que é a membrana mais externa, e a mais interna, que é a pia mater. Nos nossos desenhos esquemáticos aqui, a aracnoide está sendo representada em vermelho. E a mais interna delas, está representada aqui em azul, é a pia mater. Ela tem um contato mais íntimo, tanto com os cordões nervosos, né, presentes aqui dentro da nossa medula espinhal, quanto num contato mais íntimo também com o nosso cérebro. Essas meninges, elas são sítios anatômicos que são isentos de micro-organismos. Então, são ambientes, né, representam um dos poucos sítios anatômicos estéreis, né? E em algumas situações patológicas, essas meninges, elas podem se infectar. E essas infecções são chamadas de meningites. Elas podem ser virais, bacterianas, fúngicas, e independente de qual é a origem da infecção, são infecções extremamente graves. Por quê? Uma vez que essas meninges estejam infectadas, elas vão inflamar. E essa inflamação, ela vai gerar uma compressão sobre a medula espinhal e o cérebro do indivíduo, e isso é extremamente
ruim para o funcionamento, né, do organismo desse indivíduo. Então, geralmente, quando existe a suspeita de uma meningite, né, o indivíduo tem que ser hospitalizado, a fonte da infecção tem que ser rapidamente descoberta. Geralmente, então, se faz uma punção lombar, é um procedimento médico em que o médico vai puncionar, retirar parte do líquor que preenche essas meninges e vai avaliar bioquimicamente, microscopicamente, quais são as alterações que ele está observando. Geralmente, o microbiologista que vai fazer a identificação desse micro-organismo, ele faz uma identificação preliminar. Então, a gente sabe que o líquor é um ambiente estéril. Então, se eu tiver células, se eu tiver micro-organismo, seja ele fúngico ou bacteriano, nesse líquor, isso é um indicativo, né, de que o médico precisa entrar rapidamente com um antifúngico ou com um antibiótico, né? E em casos em que ele vê alteração com relação à composição de células desse líquor e ele não consegue isolar micro-organismo, ele vai suspeitar de uma infecção viral e ele vai entrar também com antivirais específicos para tentar conter esse processo infeccioso, né? Como forma de proteção contra a meningite, a gente tem no mercado algumas vacinas, como a meningocócica B, a gente tem também a CWY ou a vacina contra a meningite C, que são as mais prevalentes geralmente nas populações, principalmente nas pediátricas. E a gente pode imunizar principalmente as crianças ou os imunossuprimidos, né? Para tentar aumentar a proteção desses indivíduos e diminuir a incidência dessas meningites bacterianas. Mas somente a vacina contra a meningite C, ela está disponível gratuitamente no cartão de vacinação da criança. Se os pais quiserem imunizar contra os outros agentes de infecção de meningite, né, bacteriana, eles precisam pagar pelas doses. Cada dose da vacina de meningite B custa hoje na faixa de R$500 a R$600. E geralmente a criança ela precisa ter acesso a 3 doses, a primeira mais 2 doses de reforço ao longo do primeiro ano de vida, né? E a CWY, ela vai proteger ao mesmo tempo contra a meningite causada pelas bactérias do tipo A, B, C, perdão, ACWY, CWY, e essa vacina ela é um pouco mais barata. Geralmente cada dose sai a R$300, né? Mas também são necessárias 3 doses para que a criança esteja, né, protegida. Então, o que a gente consegue perceber? É muito difícil num país como o nosso que todas as crianças elas estejam, né, amplamente protegidas contra os principais agentes de infecção de meningite, né, bacteriana. E isso vai justificar a prevalência dessas infecções que a gente ainda encontra na nossa sociedade, né? Geralmente, quando a criança apresenta um quadro de meningite, ela precisa de uma intervenção rápida, porque a piora da criança ela é muito acelerada. Às vezes, ela vai ter um comprometimento tão grande do sistema nervoso central que ela tem problemas com relação, por exemplo, a controle respiratório e cardíaco. Então, é muito, muito comum a gente ver crianças que não tiveram acesso à vacina e que adquiriram a infecção. Os pais, geralmente, por falta de condição, acabam protelando ou postergando o acesso dessa criança ao serviço médico de saúde e isso vai culminar com o óbito dela, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação à exposição, principalmente dos extremos de idade, né? Não só as crianças, mas também os idosos, porque já tem o sistema imune debilitado, porque a gente sabe que infecções de meninge geralmente são quadros clínicos bastante graves, que se não forem tratados adequadamente no tempo adequado também podem culminar com o óbito desses indivíduos. Falando um pouquinho agora do sistema nervoso periférico,
Ele tem essa nomenclatura justamente porque ele vai estar relacionado à periferia do nosso organismo, né? As extremidades. E ele é constituído por nervos, gânglios nervosos e aquelas terminações nervosas, que são os receptores que a gente apresenta, que estão relacionados à percepção de dor, do tato, do frio, de pressão, de calor e do nosso paladar. Vamos falar inicialmente dos nervos, né? O que é um nervo? O nervo é um fio fino, formado por vários axônios de neurônios que são envolvidos por tecido conjuntivo. Então, de alguma forma, a gente tem estratégias de proteção dessas células nervosas por tecido conjuntivo. Então, a gente tem um desenho esquemático aqui, mostrando um conjunto de nervos, em que a gente consegue perceber os axônios, e são todos revestidos pela bainha de mielina, né? Lembrando um pouquinho daquela última matéria que vocês estudam lá na primeira série, né? O tecido nervoso ele é composto por células especializadas chamadas de neurônios. Os neurônios eles têm um corpo neuronal, que vai ser onde está o núcleo do neurônio. Tem o axônio, que são os prolongamentos, né? Que podem percorrer até mesmo metros. E nas extremidades desses axônios, a gente tem os dendritos, que são os pontos de comunicação entre o neurônio e o neurônio vizinho, né? E esses nervos, então, são associações de neurônios, em que a gente tem especificamente os axônios, que são revestidos por tecido conjuntivo, que está aqui representado em cinza, né? Esses nervos, eles vão transmitir mensagens de várias partes do corpo para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para essas regiões do corpo, né? Por isso que acidentes, né, de carro em que o indivíduo está sem uso do cinto de segurança, e geralmente ele pode ter uma lesão medular, né? Se for uma lesão mais alta, ele pode se tornar tetraplégico, né? Perder o controle sobre todas as partes do corpo. Ou se for uma lesão mais baixa, geralmente ele pode ficar paraplégico, ele perde o controle dos movimentos da cintura para baixo. Porque se eu tiver rompimento dessas estruturas de axônio, eu não consigo mais fazer a condução desses estímulos, nem da periferia para o sistema nervoso central, nem vice-versa. Quando a gente fala de neurônio, a gente pode falar de neurônios que são sensitivos, também podem ser chamados de aferentes, que são aqueles que contêm apenas neurônios sensitivos e geralmente eles estão relacionados à percepção de um estímulo. O neurônio motor ou eferente é aquele que apresenta apenas neurônios motores, que está diretamente relacionado à resposta a um estímulo percebido. Então, está relacionado ao nosso movimento. E existem neurônios que são mistos. Então, ele tem neurônios tanto capazes de perceber estímulos, quanto capazes de responder aos estímulos que são recebidos. E esses neurônios, eles vão se distribuir, então, ao longo dos nossos nervos, né? Seja os 12 nervos que compõem o nosso crânio, seja os 31 pares de nervos que compõem aqui a nossa medula. Quanto à posição anatômica, a gente pode, então, ter nervos que são cranianos e nervos que são raquidianos ou espinhais. Os cranianos eles estão diretamente relacionados ao nosso encéfalo, como a gente já falou, são 12 pares, e os raquidianos ou espinhais estão ligados à nossa medula e somam ao todo 31 pares. Os gânglios nervosos, o que seriam, né? Os gânglios são aglomerados de corpos celulares de neurônios, que são encontrados fora do nosso sistema nervoso central. Então, por exemplo, geralmente, quando a gente tem grandes extensões de axônio, para que não fique uma distância muito grande entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor, a gente pode ter corpo neuronal, ou seja, núcleo de neurônio no meio do caminho, né? Então, vamos fazer uma associação aqui, por exemplo, com esse desenho esquemático em amarelo aqui. A gente teria aqui neurônios sensitivos, amplamente distribuídos na superfície do nosso corpo. E a gente tem aqui um neurônio motor que está lá relacionado à nossa medula espinhal, à nossa coluna.
Nesse meio do caminho, eu posso ter gânglios, que seriam corpos celulares neuronais. Para o quê? Para interpretar esse estímulo e conduzir esse estímulo de uma forma mais eficiente até a nossa medula, ok? Quando a gente fala das terminações nervosas, a gente está falando daquelas terminações que geralmente estão relacionadas à superfície do nosso corpo, né? Vamos lembrar que o nosso tecido epitelial, ele é inervado, quer dizer então que o nosso tecido epitelial, ele não tem terminação nervosa. Mas logo abaixo dele, né, a gente vai ter um tecido conjuntivo, que é extremamente irrigado por vasos sanguíneos, que é extremamente também, né, abundante em terminações nervosas. Então, essas terminações nervosas, elas estão amplamente distribuídas aí, né, abaixo do epitélio, e elas são responsáveis pelas diferentes percepções, como a gente viu, de calor, de frio, de pressão, né, de dor, dependendo da estimulação que essa terminação nervosa ela vai sofrer. E uma vez que esse estímulo ele é percebido, ele vai ser conduzido ao nosso sistema nervoso central. Então, ele vai ser conduzido inicialmente até a nossa medula, e a medula ela vai tomar a decisão se ela vai resolver esse estímulo por conta própria, no ato reflexo, ou se ela vai dar ciência ao nosso sistema nervoso central, nosso encéfalo, do que o nosso organismo está percebendo. Deixa eu falar só mais algumas coisas a respeito das terminações nervosas, né? Como a gente viu, a gente sabe da existência de dores e pares de nervos cranianos lá no nosso crânio, e a gente tem consciência dos 31 pares que estão associados à nossa medula espinhal. E anatomicamente, a gente conhece mais ou menos a distribuição desses pares de nervos e dessas terminações nervosas. Mas isso pode mudar de indivíduo para indivíduo, né? Por que eu estou falando isso? Existem alguns procedimentos estéticos, como por exemplo a aplicação de toxina botulínica, o famoso Botox, que muitas vezes é relacionado em clínicas de estéticas por profissionais que não cursaram medicina e que não têm conhecimento amplo da anatomia do nosso organismo. E muitas vezes esses indivíduos, eles ao fazerem a aplicação dessa toxina botulínica próximo a uma terminação nervosa ou em cima de uma terminação nervosa, de forma equivocada, ele pode gerar um comprometimento da função, né, motora, muscular desse indivíduo. É fato que a toxina botulínica, quando ela é aplicada, é justamente para diminuir alguns reflexos de expressão. Então, geralmente, quem aplica, ela está preocupada com mascarar, de certa forma, alguma ruga, alguma dobra, que muitas vezes ela é adquirida com o avanço da idade. Mas se essa aplicação dessa toxina ela for feita de forma equivocada no lugar errado, eu posso gerar um comprometimento da saúde desse indivíduo, porque eu posso comprometer o funcionamento dessa terminação nervosa, e a gente já aprendeu que neurônio, uma vez que ele morre, ele não é substituído. Então, esse indivíduo ele pode ficar com uma perda de sensibilidade local para o resto da vida, né? Mesmo quem tem estudo e tem conhecimento da distribuição desses nervos e dessas terminações nervosas no nosso organismo, às vezes essas pessoas elas acabam errando, seja no local de aplicação, seja na dose. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo de uma conhecida minha que foi fazer um tratamento dentário com um dentista e para que ela não sofresse durante esse procedimento dentário, ele fez a aplicação de uma dose maior do que a recomendada de anestesia. E aí, o que aconteceu? Durante o procedimento, ela não teve nenhuma dor, mas ela pôde perceber que mais de 24 horas depois do procedimento, ela continuava anestesiada.
Então, ela entrou em contato com ele passou algumas orientações com relação à bolsa de água quente, morna e depois fria. E essa ausência de percepção, né, ela se prolongou. E aí, esse profissional, ele acabou reconhecendo que durante o procedimento ele fez uma aplicação maior do que a recomendada, que provavelmente também ele tinha atingido alguma terminação nervosa que não deveria. Então, ele assumiu o tratamento dela a partir daquele momento e ela precisou fazer várias sessões de fisioterapia para retornar a ter a sensibilidade e a capacidade motora de um lado da face, né? Então, isso é só para que vocês tenham uma noção, né, da gravidade da intervenção, né, que pode acontecer pelas mais diversas situações. Um tratamento dentário, às vezes um corte, às vezes a necessidade de um ponto ou de uma intervenção cirúrgica maior, que de fato ela tem que ser feita, né, por uma pessoa que seja gabaritada, que ela tenha conhecimento da sua anatomia, para que ela faça essa intervenção sem te gerar nenhum malefício, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Na semana que vem, a gente continua com o nosso conteúdo sobre o sistema nervoso, que ainda falta muita coisa para a gente falar, tá? Espero que vocês estejam bem. Realizem as atividades que estão propostas lá no nosso roteiro de estudos. E qualquer dúvida, podem se manifestar, que eu posso ajudar vocês, ok?